Hoje venho falar-vos de 3 temas diferentes e o primeiro não posso continuar a ignorar como a televisão portuguesa faz, que ignora por completo e não traz a debate aquilo que está a acontecer em Luanda. E fazer aqui um parênteses. Ontem eu disse que era o Hilário Clímaco e disse logo que estava a dizer asneira, não era o Fialho Gouveia. Talvez o Hilário Clímaco fosse das saudades que tinha quando era jovem e a RTP produzia programas como deve ser, nomeadamente os Jogos Sem Fronteiras. Bom, para quem assistiu ao vídeo sabe do que é que eu estou a falar. Depois houve muita gente a corrigir que era o Fialho Gouveia e ainda bem que corrigiram, de facto estava errado. Nos últimos dias não tem passado absolutamente nada, ou passa muito a miúdo aquilo que está a acontecer em Luanda. E a minha preocupação com o que está a acontecer em Luanda tem muito a ver com a quantidade de portugueses que estão no território. Eu falei hoje de manhã com alguns amigos que trabalham em Luanda e que estão em Luanda há mais de 10 anos, que estão assustados, que dizem claramente que nunca viram a situação a descambar como está, que sentem que nos últimos meses a fome na rua tem aumentado e muito, que a pobreza extrema tem aumentado e muito, e que João Lourenço tem levado o país ao descalabro total. E nesse sentido gostava de passar e partilhar aqui convosco algumas imagens, algumas que vão passando a miúdo na televisão, mas para entendermos o enquadramento, porque de facto tudo isto existiu quem cometesse ou quem colocasse na caixa de comentários do meu vídeo de ontem a dizer eu quero lá saber do que se está a passar, eu estou preocupado é com Portugal. Na realidade as coisas não podem ser vistas assim porque isto tem todo um enquadramento histórico e esses comentários foram feitos acerca da questão da descolonização e a descolonização teve de facto um impacto na nossa sociedade que ainda hoje pagamos aquilo que foi feito há 50 anos atrás. E não podemos olhar de uma forma despreocupada, porque se é verdade que o nosso papel enquanto deputados é defendermos Portugal e os portugueses, também existem aqui portugueses e, portanto, estão lá muitos portugueses e não podemos ignorar isto. E, de facto, estes regimes totalitários e ditadores que Portugal tem apoiado e que permite ter uma relação bilateral com estes países em determinadas áreas de uma forma que acaba por ser vergonhosa. Nós esta semana tivemos uma manifestação à porta da Assembleia da República de 50 ou 60 angolanos fardados com as fardas do MPLA a dizer Lourenço amigo, o povo está contigo. Vão lá manifestar-se para o outro lado porque na realidade isto é vergonhoso. Isto é o estado em que estão as ruas de Luanda. Isto, dias depois de a miséria já estava instalada em Angola, não foi agora. Isto é apenas uma consequência da forma como tem sido governado aquele país, de uma cúpula partidária que vive depois de extorquir o dinheiro ao povo e do povo finalmente começar a abrir os olhos em relação ao que este socialismo e aquele marxismo foi levando àquela terra. Agora vamos à parte vergonhosa, que é o nosso, tenho que dizer, é Presidente da República, ainda Presidente da República, continua a fazer com o nosso país. E a forma como recebeu João Lourenço, o ditador que pôs Luanda a arder e Angola a arder da maneira como está, e foi recebido há 2 dias, 3 dias em Portugal. Creio que foi embora ontem, ou que chegou ontem a Luanda. À espera de João Lourenço estava o entusiasmado Marcelo Rebelo de Sousa. O entusiasmado Marcelo Rebelo de Sousa é sempre um entusiasmo, é sempre um chitex com estas brincadeiras. O presidente de Angola foi recebido com honras de Estado. Depois de ouvidos os hinos dos 2 países, foi tempo de reunir em privado. Um encontro que durou cerca de 1 hora e onde o principal tema da conversa foi as relações entre Portugal e Angola. E Angola diz-se muito, estamos juntos, estamos mesmo juntos. Estamos mesmo juntos com o quê? Estamos mesmo juntos com o quê? Tem ao lado dele alguém que está a fazer o que está a fazer ao seu próprio povo, com portugueses lá retidos, que ainda hoje, quando eu falava com estes meus amigos, diziam não me arrisco a sair de casa para ir para o aeroporto porque tenho medo de ser morto nas estradas, porque sou branco e sei o que é que vai resultar daqui. E este homem vem dizer estamos mesmo juntos e a seguir vai dizer que isto não é uma questão circunstancial.
e estamos juntos para sempre. Não é uma questão de conjuntura, de estado de alma, de momento, de inspiração. Nós necessitamos uns dos outros e sabemos que só ganhamos em tratarmos bem uns aos outros. Porque quem trata mal é maltratado. E, sobretudo, perde a oportunidade de tratar bem. E por isso tratamos-nos bem. E gostamos uns dos outros. Este é o primeiro ato da visita oficial de 3 dias a Portugal do presidente angolano. João Lourenço tem admitido nos últimos dias algum desconforto com a nova lei dos estrangeiros que o governo fez passar no Parlamento com os votos favoráveis da AD e do Chega. Vamos lá ver se nós entendemos. Estamos juntos. Este homem, Marcelo Rebelo de Sousa, estamos mesmo juntos, não é uma questão de conjuntura, não é uma questão passageira. Uma coisa são as relações institucionais de facto que podem existir entre os dois países. Outra coisa é dizer isto ao homem que tem o país à beira de uma guerra civil, que nos próximos dias, de certeza, da maneira como as coisas estão, tende a agravar, que existem mortos nas ruas de Luanda em consequência do protesto sério como nunca foi visto nos últimos 50 anos em Angola. E o Presidente da República de Portugal ignora por completo essa circunstância, não cancela esta visita de Estado, recebe João Lourenço no meio disto tudo que está a acontecer e diz isto, ou seja, toma uma atitude circunstancial como se não estivesse a acontecer absolutamente nada e, portanto, vamos ignorar e vamos dar o abraço ao homem que está neste momento envolto na polémica que está, sabendo nós, e o que eu estava à espera, estando a agenda marcada e ele estando cá quando começaram os tumultos em Luanda, o que eu esperava era que o Presidente da República fizesse uma declaração ao país ao lado de João Lourenço e que dissesse claramente que já salvaguardou os interesses dos portugueses com os tumultos que estão a acontecer, que já salvaguardou os interesses das empresas portuguesas e que já garantiu a segurança dos portugueses que lá estão. Mas não. Estamos juntos e, entretanto, João Lourenço não chega o problema que tem em casa, ainda vem para aqui a tirar bocas em relação à questão da lei dos estrangeiros e a considerar que ele, como responsável da União Africana, que tem poder quase numa lógica de ameaça e de deixar aqui presente enquanto anda a passear pelo mundo e tem a casa dele virada do avesso. Portanto, vamos aproveitar esta ocasião para falar não apenas das relações bilaterais entre os nossos dois países. Vamos falar das relações com o continente africano, uma vez que assume neste momento a presidência da União Africana. E com certeza que vamos falar dos grandes desafios que o globo enfrenta neste momento. De Belém, João Lourenço seguiu para São Bento, onde à espera tinha o primeiro-ministro Luís Montenegro, a quem expressou a mesma preocupação em nome dos países da União Africana e da CPLP. João Lourenço expressou a preocupação e não existe um responsável político português que faça qualquer menção ao que está a acontecer. Isto é completamente surreal, é uma vergonha e é uma falta de sentido de Estado, porque é continuar a tirar o lixo para debaixo do tapete e ignorar uma questão óbvia, que este regime em Luanda está praticamente a cair, o povo acordou, tal como vai acontecendo pelo resto do mundo, o povo acordou, e eles principalmente estão fartos de ser roubados, e a pergunta que eu deixo é 50 anos depois, estão melhor? Estão melhor agora do que estavam antigamente, e agora virá à esquerda dizer que eles eram escravizados e eram isto e eram aquilo. Não eram nada há 50 anos, não existia nada disso. Não inventem essa retórica. A questão é da maneira como estamos a descurar este assunto e que, curiosamente, a própria imprensa continua a discutir diariamente a espuma dos dias e não traz isto para a tona d'água com toda a importância, não só daqueles que vivem lá, que são portugueses, como a influência que eles têm na diáspora, e nomeadamente na diáspora em Portugal. Bloqueadas, viaturas vandalizadas, estabelecimentos comerciais saqueados. É este o resultado do primeiro de 3 dias de paralisação dos taxistas. Luanda viveu um verdadeiro caos.
Tô feliz, velho. Tô feliz. É, velho. Tudo grátis. Tudo grátis, velho. Tudo grátis. As lojas, como tá a ver, Arreio, tá todo invadido. Postos de abastecimento de combustíveis não foram poupados. A situação levou a Polícia Nacional a dispersar, com o uso da sua força máxima, e reforçar a presença nas ruas da capital angolana. Durante o dia de hoje, os cidadãos queixaram-se das dificuldades. O povo está revoltado, tem muita fome. Nós estamos a morrer de fome, as coisas subiu, a comida está caro, o frango está caro, nunca mais comemos frango. Nós estamos a comer só peixe, agora peixe de 1.000 kwanza em casa não está a chegar para nada. Nós estamos cansados. Você já imaginou a subida do combustível? Temos filhos que estudam, temos família que estudam. Imagina aquele povo que estuda. Começou de manhã, ficamos como? A tocar era 50, agora não sei o que, 200. A fome está nos possuir. Relatos preliminares dão conta de uma morte entre os populares. E hoje foi apenas o primeiro de 3 dias de paralisação. A fome é muita. O caso agravou drasticamente e nós continuamos a subiar para o lado. Muito sinceramente, eu, no caso dos angolanos, o que me apetece perguntar é aquilo que já disse hoje. Estão melhor agora? Está tudo bem, não é? No final de 50 anos ficou tudo bem. E a responsabilidade que os socialistas tiveram nesta brincadeira. Falando em socialistas, existe aqui uma questão que eu gostava de vos passar, que é o segundo tema de hoje. Este fim de semana aconteceram as comemorações e as condecorações no município de Loures. Uma cerimónia dentro do aniversário do município, que fez 139 anos, e reparem quem é que recebeu uma das mais altas condecorações do município. E da maneira como os socialistas e os comunistas continuam a colocar a retórica e a tónica dentro daquilo que não conseguem sair de 74. Eles podem tentar disfarçar com as questões de apoiar mais ou menos uma medida do Chega, mais uma atitude à Chega, mas depois é sempre isto. Reparem bem. Medalha Municipal de Mérito. Medalha Municipal de Mérito. Esta condecoração é atribuída a pessoas que tenham contribuído de modo relevante para o bem-estar das populações, para a promoção dos valores da justiça e da solidariedade ou para a defesa dos direitos cívicos e sociais no âmbito do concelho. Os condecorados com... Entenderam todos os pressupostos para ser condecorado com medalha de mérito do concelho. A medalha municipal de mérito são... Nasceu por todo o país nos locais de trabalho, onde de forma espontânea os trabalhadores elegiam as suas comissões representativas, as quais se iam agregando em secretariados distritais. Foi o tempo do enraizamento na consciência de todos os trabalhadores da administração local, de que a resolução dos problemas e o respeito e dignificação da classe passavam necessariamente pela organização e unidade. Logo após a Revolução de Abril de 1974, em maio, a Organização Pró-Sindical da Administração Pública e Local promoveu plenários em vários distritos, cujos delegados, por vontade expressa das bases, aprovaram por unanimidade a constituição de uma organização sindical dos trabalhadores da administração local. Em 7 de agosto de 1974, foi difundido o projeto geral da organização dos secretariados dos trabalhadores municipais e equiparados, cuja primeira reunião... Eu nem consigo ouvir mais. Vamos lá ver se nos entendemos. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o STAL, que é um sindicato dentro da Intersindical CGTP, ok? Foi condecorado com a medalha de mérito. Eu estou perfeitamente de acordo que numa situação de aniversário seja feita uma condecoração aos trabalhadores do município.
aos trabalhadores do município, que são eles que, na realidade, prestam os serviços que podemos louvar ou criticar dentro do município. Atribuir a medalha de mérito a um sindicato é qualquer coisa que eu pensei que tinha acabado no PREC. Eu pensei que no PREC tinha acabado esta lógica. Estou para ver a forma como isto tudo é justificado, como é que isto é feito, porque é que isto é feito, porque é que continuam com esta retórica, quando sabemos que dentro das empresas municipais, nomeadamente no Chimar, nas Geslores, no Luz Parque, continuam a existir, inclusive, algumas perseguições a alguns trabalhadores que, na eventualidade de não se sindicalizarem dentro de determinados sindicatos, poderão não estar ao abrigo do acordo da empresa e não ser compensados com as devidas remunerações. Tendo em consideração que, caso não saibam, quem não for sindicalizado, parabéns, ainda bem que não é, caso não saibam, todos os meses os sindicatos cobram uma percentagem aos trabalhadores. E as negociações que são feitas no âmbito da concertação social, nós hoje olhamos para isto e percebemos que o número de sindicalizados no país rondam os 18%, sobre 18% dos trabalhadores, segundo os últimos dados. O que significa que, alegadamente, estas estruturas sindicais apresentam-se em concertação social e perante o governo como sendo o porta-voz dos trabalhadores, quando muitas vezes não representam mais do que uma pequena franja dentro das empresas públicas ou na administração pública. Existem também muitos sindicatos que quiseram ficar fora das intersindicais, nomeadamente da CGTP, por considerar que existe um viés ideológico gravíssimo ali dentro. A CGTP sempre foi utilizada como o braço armado do PCP. Basta vermos que a CGTP, quando o PCP, o governo não é de esquerda, o PCP não mete as intersindicais na rua, não faz as manifestações. Durante o período de geringonça, quantas manifestações e greves gerais existiram à séria? Muito poucas. Depois temos uma fase em que, quando os governos viram à direita, então começa uma maior contestação social. Então, mas os problemas dos trabalhadores não vinham de trás. Os problemas dos trabalhadores não subsistiam quando estava a geringonça, só apareceram agora. Reparem que, inclusive, e eu acho que o governo esteve bem ao fazer propostas para a alteração da lei à greve, porque nós chegamos a uma altura em que, por exemplo, as últimas greves que tivemos, já após a dissolução do governo e estar em gestão para a marcação e convocação de eleições, existiram greves e que claramente eram politizadas e estávamos a tentar instrumentalizar os trabalhadores, porque na realidade, estando o governo em gestão, não tinha competências para poder entrar em determinadas negociações. Portanto, fazer uma greve quando sabemos que a outra parte não está em condições de satisfazer a necessidade dos trabalhadores. E reparem uma coisa, eu não estou a colocar aqui em causa os direitos dos trabalhadores, não estou a colocar em causa os direitos a melhores salários, a mais descanso, etc, 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 a melhores condições de trabalho. Não é isso que está em causa, é a instrumentalização que esta gente faz constantemente ao trabalhador, que para ver as suas reivindicações terem algum peso, admite que os seus representantes sejam os próprios sindicatos. Ora, quando entramos nesta fase, percebemos que de facto tem que existir uma maior proximidade com os trabalhadores, tem que haver um maior reconhecimento das carreiras, uma forma mais honesta de fazer a progressão de carreira, o reconhecimento salarial. Estamos todos de acordo com isto, mas a maior parte destes delegados sindicais e destes sindicalistas, muitos deles nunca fizeram absolutamente patavia na vida, desde o PREC, que a profissão é sindicalista, ou seja, é reclamar com tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós estamos de acordo que existe de facto a contestação e o direito à indignação para um trabalho mais justo, mas daí a chegarmos ao ponto da Câmara Municipal presidida pelo PS continuar nesta retórica de perceber, bom, nós agora fomos vistos como demasiado radicais porque tivemos aqui umas atitudes à chega,
Então o melhor é, para não esquecermos o nosso eleitorado de esquerda, vamos condecorar com a medalha de mérito do município os sindicatos. Portanto, eu acho que isto é completamente descabido. Isto é brincar com as condecorações, é banalizar as condecorações. Inclusive, a representante do sindicato, eu não vou estar a passar isso agora, mas a representante do sindicato que sobe a palco para receber a condecoração, a primeira coisa que faz é levanta o punho e grita para o público: vivam os trabalhadores. Mas estamos todos de acordo que vivam os trabalhadores. Agora, viva também a entidade patronal, porque na realidade, se não existir entidade patronal, não há trabalhadores. Por isso, isto é o ovo e a galinha. Da mesma maneira que se não existir trabalhadores, não há entidade patronal. Portanto, nós não temos que estar constantemente nesta luta de classes e neste marxismo de luta de classes, de colocar o trabalhador contra a entidade patronal, de colocar o branco contra o negro, de colocar... Não há necessidade disto, o homem contra a mulher. Não há necessidade de estarem constantemente a alavancar esta retórica, e ainda mais ridículo se torna quando a Câmara Municipal, enquanto entidade patronal, porque a Câmara Municipal é a entidade patronal que negocia muitas vezes com o STAL, com os sindicatos, os trabalhadores da administração local, o próprio entidade patronal vir condecorar aquele que por norma lhe cria mais problemas em consideração aos direitos dos trabalhadores, que os próprios direitos dos trabalhadores devem estar salvaguardados. Não estamos num princípio coletivista de 74 e de 75. Portanto, existem muitas formas de hoje os plenários dos trabalhadores poderem ser resolvidos. Agora, como foi dito ultimamente, marcar greves em horários que sabemos que vamos ter uma maior incidência para prejudicar o resto da população, não é estarmos a defender o interesse dos trabalhadores, é estar a prejudicar a própria empresa e é estar a prejudicar todos os outros que vivemos em sociedade e que não temos diretamente a ver com isso. Mas é uma forma de chamar a atenção. Existem hoje em dia outras formas de chamar a atenção. As greves continuam a ser colocadas em cima da mesa da mesma forma que eram em 74. Existem outras formas, e o exemplo disso são diversos sindicatos independentes que estão fora da CGTP, que fazem e levam as suas formas de luta, fazem as suas greves, têm as suas reivindicações, mas têm a sua forma de luta de uma forma completamente diferente, sabendo perfeitamente que existem direitos e deveres, e portanto isto para mim é completamente vergonhoso, é um princípio ridículo, não colocando em causa o direito à greve, não colocando em causa os direitos às reivindicações. No entanto, temos que ter a noção que a sociedade de 74 para hoje mudou muito, e portanto as coisas não podem continuar a ser vistas da maneira como são, de encher as manifestações do STAL muitas vezes de reformados da administração local, que já não estão na administração local e que levam os reformados para lá para tentar reivindicar. E quando chegamos juntos dos trabalhadores, é verdade que existe sempre contestação, existirá sempre, as pessoas nunca estão satisfeitas e portanto é legítimo que as pessoas reivindiquem os seus direitos e que queiram mais. No entanto, são instrumentalizadas por esta gente, e o que é que o poder local faz? Vai condecorá-los para dizer: vocês têm feito um excelente trabalho. Eu tenho curiosidade em ver, quando tivermos as próximas greves dentro do município, eu quero ver se o Presidente da Câmara vai também chegar à reunião de Câmara e vai dizer: muito bem, vamos condecorar, independentemente de já estarmos na mesa das negociações, independentemente de já termos dado aquilo que estava prometido, etc. Isto é falta de coragem política, isto é falta de atitude política, isto é eleitoralismo, isto é uma lógica de estar em cima das eleições e com medo dos resultados eleitorais tentar ser um princípio de catch-all, de que vai a tudo e mais alguma coisa, e tenta agradar desde a direita até à esquerda. Isso por norma resulta mal. Ainda nesta lógica, o terceiro tema: saíram ontem algumas notícias no Expresso que dizem que as juntas de freguesia de Loures, e aparece com a fotografia de alguns responsáveis de Loures, estarão a criar unidades especiais dentro da junta de freguesia para verificar onde é que existem sítios com imigrantes ilegais. Boa, fantástico, maravilhoso, estamos todos de acordo. A questão que eu deixo em cima da mesa é que, curiosamente, as juntas de freguesia que estão a criar isto são as juntas de freguesia que mais atestados de residência emitiram em Loures, ao nível da Rua do Bem Formoso e ao nível da junta de freguesia de Santa Maria Maior. Temos juntas de freguesia de Loures, que algumas agora criaram estas unidades para perceber onde é que existe a sublotação das habitações ou imigrantes ilegais, que foram eles que os colocaram cá. Foram eles que passaram
em algumas juntas de freguesia 9.000, noutras juntas de freguesia 13.000 atestados de residência. Portanto, a lógica passa por continuar a tentar atirar areia para os olhos de toda a gente. Vamos passar atestados de residência à barda, está cá tudo, agora que isto começou a dar porcaria, espera aí, a gente agora cria uma unidade para ir fiscalizar aquela porcaria que nós próprios fizemos. As pessoas já não vão cair nisso. As pessoas já perceberam que nas freguesias de Sacavém e Prior Velho, que nas freguesias de Moscavide e Portela, que nas freguesias de Santiria das Olhas, São João da Talha e Badela, existem espaços ilegais com dezenas de imigrantes lá dentro. E, portanto, não é porque vocês passaram os atestados de residência e deram a mãozinha para que o processo começasse a andar aqui, agora que viram que estão aflitos. E porquê? Porque o Chega fez um requerimento dentro da Câmara Municipal e nas juntas de freguesia a pedir os números dos atestados de residência. Como sabem que o prazo está a terminar, de acordo com a lei do acesso à documentação administrativa, o que fizeram foi vir com esta medida paliativa que é treta. Ou seja, basicamente vocês estão a dizer que criaram uma unidade para fiscalizar a cagada que vocês fizeram. É isso, no meio disto tudo, ainda existe quem cai no meio desta história. Mas quem vive lá no território sabe perfeitamente quem é que fez isto. Foram vocês, a coisa vai-vos correr mal. Eu sei que estou em pânico, mas tenham calma, porque isto parece Olívia Patroa, Olívia Costureira. Numa hora são uma coisa, na outra hora são outra. Temos até dificuldade em entender do que é que estamos a falar. Chegamos a uma altura que nem percebemos com que PS é que estamos a falar. Isto é uma vergonha. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.